Olá, doutores, está começando mais um podcast e hoje meu convidado é Danilo. Satisfação, Danilo, meu irmão. Obrigado Tamo por junto, ter meu irmão. vindo até aqui, até o nosso podcast. Tá? Hoje tô com um cara que é contador, empresário e o quê? Consultor, é? Consultor, consultor. Cara, hoje tem que trazer um livro ou uma caderneta É para uma anotar máquina. só o que o cara é. Seja bem-vindo, meu irmão. Na hora, cara, muito obrigado pelo convite e um abraço à galera que lhe segue, os doutores e doutoras, né? Como você. As autoridades. Muito feliz em estar aqui, muito prestigiado, tanto eu quanto a Inove sendo prestigiado em participar desse projeto seu, sendo segundo convidado, tentando abrilhantar aí seu projeto, para que a gente possa contribuir de alguma forma para alavancar esse projeto, que é de grande valia para muita gente, né? Porque eu sempre digo a Inove, que é o principal motivo da Inove existir, que é traduzir as coisas para as pessoas. A gente surgiu meio que uma tradução empresarial para falar sobre contabilidade de uma forma que o cara entendesse. E eu já notei mais ou menos que a sacada sua é essa, é levar para quem está nos escutando, para quem está nos vendo, que tem muita coisa que você pode aprender no dia a dia e não vai precisar de uma forma didática, não vai precisar de faculdade. Você vai aprender no dia a dia com experiências de pessoas que já passaram por alguns momentos aí da sua vida. E para agregar, para não errar, não cometer os erros que essas pessoas Não cometeram, repetir né? os erros, E aí, Facilitar. até é interessante que às vezes você repete o erro. Às vezes, eu notei isso, eu assisti a do Lucas, que às vezes a gente acertou quando errou. Mas E tem isso, o cara que é empresário, a pessoa que quer viver de qualquer coisa, ela vai acertar no erro também. Sim. Ela vai descobrir como faz e como não faz, e às vezes ela vai errar e vai dar certo. Isso é muito comum no mundo empresarial e inclusive na nossa vida. Eu vi um podcast, não lembro se foi do JJ, eu acho, que ele dizia assim, que não se aprende com o erro. A frase dele, tá? Não se aprende com erro, se aprende com um acerto. Entre aspas, eu também concordo com ele. Por quê? Com erro você só aprende o erro, tá? E acertando você aprende acertando. Você vai aprender a ter o resultado. Então, querendo ou não, ele está certo. Porque com erro você vai aprender a não cometer aquele erro. Mas com acerto você vai aprender que ali é o caminho certo. Você está trilhando alguma coisa que vai lhe levar a algum objetivo. Exato. E aí os erros não são pedras, às vezes são pedras, mas aí você tem que saber ter a mentalidade, a expertise de absorver aquelas situações. É onde vem a frase, né? É onde vem a frase. Você aprende com o erro. Não é bem aprende com o erro. Você errou e porque errou vai aprender a acertar. E o cara vai exatamente, embora. Né? É justamente isso. Dentro das minhas atividades, eu vejo muito isso nas pessoas. Às vezes o cara chega muito cliente, a gente cliente está frustrado de alguma forma, porque às vezes tem um volume de venda muito bom, mas não tem uma lucratividade. Tem lucratividade, mas não tem um volume que banque as despesas. Então, a gente tem um negócio que tem futuro, mas não tem capital para investir, e aí a gente trabalha solucionando. Rapaz, de onde surgiu a Inove? Que eu sei que é uma empresa que vem se destacando aí, graças a Deus, né? Graças a Deus que vem se destacando aí. E como nasceu essa Inove aí? Vamos lá. A Inove nasceu de uma ideia. No início da minha vida eu não tinha essa pretensão de ser empresário. Hoje eu sou empresário. Aí eu sempre me engano. Empresário com CNPJ, pagando FGTS rigorosamente em dia, passando por todas as tribulações de pandemia, de crise, gerenciando. E a Inove surgiu de uma necessidade que eu vi. Durante um período eu trabalhei na Vale Dourado, um tempo. E aí eu fui suspenso, houve uma crise financeira em 2015, e aí a empresa começou a fazer umas suspensões de contratos, que você era meio que desligado da empresa, mas você tinha o compromisso de voltar depois, você tinha que se qualificar. E aí eu saí a contragosto de muitas pessoas dentro da empresa, acreditavam que eu não seria uma das pessoas, porque no início foi vendido isso dentro da empresa como se fosse uma punição. Você ia para o layoff, era uma punição. Isso foi uma crise mais ou menos em 2015. 2015. Houve uma crise muito grande em 2015. Estava naquela transição, acho que o governo Lula deu alguma coisa nesse sentido. E aí as empresas tiveram muita dificuldade, e aí surgiu o programa de layoff, que era a questão da suspensão do contrato de trabalho. Inclusive tem algo bem parecido rolando, que é a questão da MP 936, que trata da redução e da suspensão do contrato de trabalho, que é vigente. E aí eu saí, a contragosto de muita gente, porque muitos gerentes gostavam do meu trabalho, e eu fiquei
um pouco envaidecido, porque na hora eu não tinha noção de quanto era importante para a organização. E aí, quando eu fui suspenso, meu gerente me colocou, segundo ele, meu gerente, que hoje é meu sócio, o Arruda, me colocou no sentido de que eu saía, e ele disse, ele é um jogador de xadrez, então ele disse, Danilo, você vai sair, você vai entender depois. Porque eu fiquei chateado com aquela, por ir por layoff. Como você se E aí, destacava, vocês, poxa, eu por era um que cara, pô, eu? eu dava o sangue pela empresa. Eu era um cara que dava o sangue pela empresa. O único problema que tinha, me desabonava era a questão dos horários. Eu me atrasava bastante, porque eu tinha uma jornada muito grande em relação a trabalho e faculdade. Eu fazia faculdade em Arapiraca e trabalhava durante o dia e tinha que fazer trabalho durante a madrugada, então eu tinha essas dificuldades. E aí fui playoff, e aí disse lá na reunião, a gerência fez uma reunião para tipo, criticar a decisão do meu gerente imediato, que eles não poderiam intervir. E até outros disseram, não, rapaz, eu tiro 2 da minha equipe, mas eu quero o Danilo na minha, não boto tal. E aí ele, como num jogo de xadrez, ele disse, não, eu vou colocar Danilo porque é uma peça muito forte. E eu acredito que ele não vai embora, porque depois do layoff a gente achava que seria demitido. E aí alguns foram, outros não. E aí isso passou. E aí eu fui pro mercado. Chegando no mercado, pô, vou ter esse tempo livre, eu vou me especializar, a gente tinha que fazer um curso na época, e vou buscar clientes. Vou buscar clientes, eu sei fazer um monte de coisa, cara. Então vou ver aqui que eu me viro. Beleza, porque eu não podia ter outro compromisso de carteira assinada, porque eu estava na Ele suspensão. tá na suspensão. E aí fui embora. E aí consegui muitos clientes. Eu comecei a captar, comecei a trabalhar com licitação. E aí eu sou um cara preguiçoso. Então, o fato de ser preguiçoso facilita muito. Eu sou preguiçoso trabalhador. Acho que a gente tem alguma coisa em comum. E aí eu não gosto de repetir muita coisa. Eu tenho facilidade, eu aprendi muito com 2 mestres que eu tenho na minha vida, que é Alexandre Jacques, que foi meu gerente um tempo, Wolfram Farias, que foi meu gerente durante muito tempo na Vale Dourado. Um me ensinou muito sobre Excel e outro me ensinou muito sobre vivência, sobre negociação. Ele era do setor de logística, então ele lidava todos os dias com negociação, o Wolfram Farias. E o Alexandre Jacques era um cara controller, que era uma coisa que eu almejava naquela época de ser controller. Eu não pensava em ser empreendedor. E aí eu fui, por ter essa habilidade de ser preguiçoso, eu gosto muito de fazer as coisas e não repeti-las. Sim. E aí eu encontrei na ferramenta do Excel que mudou minha vida, e que inclusive vocês vão se ligando aí nos toques que a gente vai dando, inclusive para quem quer formar uma carreira ou quer seguir algo parecido com a gente. O Excel é muito importante hoje para a minha vida. E foi muito importante para a minha vida. Eu aprendi o Excel olhando meu pai aprender numa escola que antigamente tinha, né? Informática. Eu fiz nesse período de layoff, eu tive que fazer um curso de Excel avançado. Aí eu aprendi, porque eu ia com meu pai, e eu via ele fazendo mais igual a célula tal, mais célula tal. Você tem as regras simples, e aí eu vou embora nas regras, na lógica de procurar valores. Existem várias fórmulas. Você consegue fazer, muita coisa lá. Praticamente você consegue fazer tudo. Então, essa facilidade que eu tinha era de aprender aquilo ali, porque era uma coisa que eu sabia que eu ia fazer e não ia ter que repetir, porque como é que eu fazia? Minhas planilhas são sempre assim. Se você pegar uma planilha minha, você vai passar o resto da vida usando ela. Porque ela é mudável. Você tem as premissas básicas, que é onde você vai preencher, e o resto você vai fazer. Já existe uma regra matemática que vai fazer com que aquilo automatize. E facilitava muito a minha vida em muitas coisas que eu fazia na empresa. E aí fui fazer licitação, usei essa técnica para fazer. A gente ia participar de licitação com 50, 60 preços. Eu já fazia 4, 5 propostas, se tivesse mais concorrente, menos concorrente. Se a gente. Tudo. Isso aí eu conseguia fazer a papelada de licitação. Quem não sabe o que é licitação é um processo de compra pública. É como as empresas, como os órgãos públicos e autarquias compram. Eles precisam fazer um trâmite. Em linhas gerais, você tem que estar 100%. Você não pode... Sua empresa tem que estar redondinha. Você não pode... Não pode estar devendo nada. Você não pode fornecer ao governo devendo ao governo. Então, você tem que estar com as certidões em dia. Você tem que apresentar um preço razoável para que você possa fazer. Tem tomada de preço e tem outra coisa, tem tomada de preço, tem pregão presencial, tem dispensa, aí é uma infinidade de processos de compra pública. Mas, em linha geral, a licitação é o todo. Sim. E aí ele vai para as modalidades. E nisso você era... E aí eu fui... E aí é o seguinte, até então eu nunca tinha trabalhado com licitação, mas eu sou um cara que aprende muito rápido. E aí eu fui embora, peguei as coisas e tal, já saí. E aí começou a surgir a Inove na minha cabeça. Por quê? Eu tinha clientes que tinham dificuldades com a sua contabilidade. E aí o seguinte, o cara chegava com o edital de licitação, que para você ter ideia, um edital de licitação ele tem em média 50, no mínimo ele vai ter 50 folhas.
No mínimo, E aí você imagina empresário traduzir aquelas 50 folhas. E aí, às vezes, o empresário não conseguia passar para a contabilidade. E aí eu comecei a ser consultor, sem ter formação de consultor, ainda estava cursando faculdade, já estava no finalzinho da minha faculdade de contabilidade. E aí fui embora. Peguei um cliente, peguei 2, mas, pô, já tô... E aí eu comecei a ver o lado bom. Eu sou um cara que gosta de ver o lado bom das coisas. Eu sempre vou ver o copo meio cheio. Isso aí é de mim. Eu não sou... A gente vai tentar, vamos conseguir e tal. Eu sou um cara muito otimista. E aí fui embora. E aí, na primeira semana, eu já tinha quase o salário que eu ganhava na Vale Dourado. Então, eu trabalhava menos, porque eu só estava trabalhando no segundo horário e estava ganhando praticamente a mesma coisa que eu ganhava na época, trabalhando, CLT, carteira assinada, o tempo todo, lá na Vale Dourado. Pô, esse negócio aqui tem futuro. E aí eu fui amadurecendo essa ideia. E aí, o meu sócio me convidou, o meu sócio hoje, que era meu gerente, a gente começou a trocar ideias sobre isso. E aí eu fiquei com raiva dele no início, mas aí depois a estratégia dele funcionou, porque acredito que eu passei 3 semanas em casa. Na terceira semana, o gerente me ligou dizendo que era para me voltar, porque no layoff era uma suspensão que a empresa em algum momento podia pedir o retorno. Precisar de você. E aí eu disse, bicho, eu não tenho interesse de voltar. Eu estava desenvolvendo um projeto, que era um projeto de expansão da empresa, a gente estava montando uma outra empresa. E eu fazia tudo, eu juntei todas as premissas técnicas e para elaborar isso tudo dentro de uma planilha, para que ela ficasse multável, para que qualquer pessoa dissesse o seguinte, ó, em tese era a gente que queria fazer uma fazenda, a empresa ia investir numa fazenda. Então, se eu dissesse que tinha uma vaca, ele projetava a fazenda todinha dos próximos 15 anos, quanto é que eu tinha que ter de trator, quanto é que eu tinha que ter de milho plantado. E aí eu pegava aqui, eu chamo das premissas biológicas e técnicas, ó, uma vaca tem um parto por ano e tal. E aí montei essas regras dentro da planilha Excel. E aí fui convidado a voltar para dar continuidade a esse trabalho. E aí eu disse, porra, eu volto. Agora eu volto como prestador de serviço. A gente faz um rolo aí e tal, pai, isso aqui. Isso tudo dentro da lei. E a gente foi lá e eu voltei como consultor. Aí eu saí demitido numa semana, em um mês, e já voltei como consultor e ia trabalhar 2 dias. Eu trabalhava 2 dias. E aí eu tinha um objetivo, que era entregar o trabalho. Eu sou muito cachista, minha mãe reclama bastante, que diz, você é muito detalhista. E aí eu sou bastante detalhista. Eu gosto das coisas... Não sou um saco, mas assim, eu sempre gosto de estar opinando, dizendo, ó, isso aqui a gente pode melhorar nisso, dar algumas sugestões nesse sentido. Aí você, para não fugir do foco, aí você, o seu sócio foi demitido também. O meu sócio no finalzinho foi demitido, eu convidei ele para fazer parte do projeto, surgiu a Inove. Para que surgiu a Inove? Fazer a tradução, fazer esse trabalho, juntando. A gente sabia que tinha muito empresário que estava com dificuldade em contabilidade. Porque a gente via uma contabilidade de gestão lá na Vale Dourado, e aí quando a gente chegou, disse, não, nós precisamos criar uma empresa que faça uma linguagem diferente, uma abordagem diferente com os clientes, com os empresários. E aí a Inove vem desse propósito, surgiu disso, uma ideia, a gente abriu simplesinho, escritório, aí um amigo meu cedeu uma sala, e aí eu sempre fui um cara fácil de negociação. Eu já fui lá e disse, ó, bicho, eu sou contador, tu tem uma empresa, se tu me alugar a sala, a gente faz a permuta do honorário no aluguel e já gera despesa. Simples, porque às vezes as pessoas que estão querendo empreender, acham que o negócio sai tudo bonitinho, redondinho, bacana. Uma fachada de top, não sei o quê. A gente tinha 2 birôs bons que a gente comprou, 2 cadeiras que foram roubadas, mas não foi a gente que roubou. Polícia Civil chega lá na Inove, viu? A gente comprou, a carga foi roubada, a seguradora pagou e depois recuperou o material e aí a gente comprou isso no preço. Delegado, pede a nota fiscal. A nossa garrafa d'água ia ficar em cima do tamborete, porque a gente não tinha. E aí a gente começou a usar isso a nosso favor. Não, mas é bom dizer isso porque para as pessoas verem que hoje a Inove que é, né, a empresa que é, como ela começou. É verdade. Para ser uma empresa de inspiração para outras que possa vir daqui a 1 mês, 2 meses, 5 anos, ninguém sabe. E aí Enfim, continua. E a Inove surge desse perfil. E foi o que a gente fez. Pô, eu não tenho um escritório bonito, bacana. Meu escritório é pé rapado, como a gente brincava. A gente disse, nosso pé nunca não tá dando certo. Foi o que a gente fez. Foi buscar o cliente em casa, que era o que ninguém fazia na época. Era muito difícil. A gente chegava em alguns clientes e os clientes diziam, bicho, eu nunca um contador viu na minha empresa. E a gente usava a nossa dificuldade, que era de o cara chegar no meu escritório e ter uma estrutura e tal. Ele tinha uma cadeirinha para sentar normalzinho e tal, mas não tinha essa elegância que nós temos hoje lá no novo escritório. Nós reinauguramos
recentemente. Hoje onde é o escritório? Hoje o escritório continua no mesmo lugar, a gente mudou de sala, nós ampliamos. Fica no São Bernardo Hotel, a sala 15, aqui em Palmeira dos Índios, a parte do primeiro andar. E a gente saiu de uma salinha de 80 metros quadrados e hoje a gente tem 240 metros quadrados de inovação, de Hoje tecnologia. trabalha quantas pessoas lá? Hoje na Inove Soluções trabalham 6 pessoas. Nós temos 6 pessoas trabalhando diretamente. Tem quanto tempo a Inove? A Inove tem 6 anos. A Inove surgiu lá em 2015, finalzinho de 2015, a gente já estava com as ideias tudo prontinho. Eu já estava apresentando o meu TCC, finalizando a minha graduação em contabilidade. E aí já estava tudo certinho, já estava tudo alinhado, pau, já fui buscando. E aí a gente abriu em dezembro, mas o nosso primeiro cliente só chegou em maio. Acredito que é dia 27 de maio, inclusive está aniversariando. Eita. É um cara que é meu amigo, que a empresa dele evoluiu junto com a nossa. Meu parceiro Neto Tenório, o Neto da padaria, que a galera fala, que hoje desenvolve. Fala muito bem dele. O Neto é o show. O cara, eu sempre digo, o Neto para mim é um cara que é referência. Normalmente, quando eu fazer alguma operação, eu pergunto a ele, porque é um cara que começou a empreender muito mais novo que eu. É um cara que foi empreender com uma carga de responsabilidade muito maior que a minha. E é um cara pé no chão. E é uma pessoa que vai lhe ajudar. Inclusive, um abração, Neto, um abração para a galera do Ponto do Trigo, que cresceu junto com a Inove. Ele começou com a Inove. Foi o primeiro. Foi o primeiro cliente. Até hoje ele é o cliente 01 do meu sistema, que a gente tem um sistema que faz a questão da contabilidade. E dentro desse cliente 01, hoje ele aniversaria junto com ele, o aniversário. A história do escritório está muito balizada nele. E hoje ele é um dos principais clientes do escritório. Em porte, em tamanho, em tudo. Então aí a gente foi embora. Foi buscando tal, e sempre procurando usar o que nós tínhamos a nosso favor. Tudo. E a gente ia no cliente. Porque a gente sabia, pô, se o cliente for lá, o cara vai dizer, puxa, vou entregar minha contabilidade, esses dois malucos. Estou sentando numa cadeira de plástico. Então a gente ia no cliente, fazia questão, estava presente, a gente tinha uma carteira pequena, que hoje é um dos grandes desafios do escritório, é lidar com isso, porque eu criei a cultura no cliente de eu sempre estar próximo a ele. E aí eu tenho uma carteira muito maior. E aí, às vezes, o cliente não entende que ele vai ser atendido por outras pessoas. Ele não vai deixar de ser atendido. E sempre foi tudo muito centralizado. Com a mesma qualidade. Não com a mesma qualidade, não vai mudar. E assim, dentro do processo, você vai fazendo algumas mudanças. Inclusive, hoje é um dos grandes desafios do escritório, é a expansão. Assim, nós fizemos a reinauguração do escritório, nós ampliamos, a gente fez uma estrutura bacana, moderna, com um perfil bem legal. Não sei se você já deu uma olhada na internet. Eu vi. Está convidado a dar um pulo lá no escritório. E a gente fez uma estrutura bacana para que a gente possa atender o cliente, uma salinha reservada. A gente foi pegando essas dificuldades. Eu vejo que você investe muito em marketing. Eu vejo alguns outdoors de vocês. Foi um grande desafio. A gente fez uma campanha publicitária, nós ressurgimos. E foi uma maluquice muito grande, porque nós inauguramos o escritório e veio a pandemia. Sim, agora e aí é o seguinte, era uma coisa que a gente ia usar a nosso favor para mim. Agora eu tenho um escritório top, eu vou chamar o cliente para vir para o escritório. E aí nós entramos na pandemia. Qual foi a maior dificuldade agora na pandemia? Cara, a maior dificuldade na pandemia, acredito que foi mais emocional, porque é o seguinte, quando só estourou a pandemia, eu disse, bicho, vai todo mundo morrer. A gente vai entrar numa guerra civil, o povo vai passar fome, não sei o quê. Isso estava muito forte. Eu tenho uma responsabilidade da porra, eu tenho um patrimônio que eu estou colocando aqui. Eu fiz a questão da reforma do escritório, não foi com capital próprio. A gente pegou endividamento, foi buscar grana com o banco. Inclusive, um beijo, um abraço à galera, o Felipe, que foi provocado, essa reforma foi provocada pelo gerente do banco que a gente fazia. Tinha muito trabalho junto. O Felipe dizia, Danilo, bicho, você tem um crédito liberado aqui, vai ampliar teu escritório, tal. E a gente foi. E aí, escritório, pronto, como é que vamos funcionar na pandemia? E aí, a contabilidade foi essencial para que as coisas continuassem rolando. Por quê? E a gente ficou, primeira semana, dia 20 de março, as coisas. E aí nós entramos na pandemia com esses medos e a gente foi buscar também ver o que é que a gente podia fazer durante a pandemia. E aí ficou muito ansioso para sair, aí começou a sair os pacotes econômicos, para que as empresas pudessem fluir. A gente começou a vender isso. A gente não parou. Vamos vender isso. E aí começamos a vender a questão da suspensão do contrato de trabalho, porque estava ajudando. E aí o conselho foi lá e disse, não, os escritórios de contabilidade podem voltar a funcionar. E a gente voltou. E a gente tocou. E o que você mais ouvia dos empresários? Cara, assim, antes do auxílio, o problema era gigantesco, cara.
Era generalizado, as pessoas não sabiam, tinham medo. Chegou muita gente lá, velho. Cara, muita gente. Aí o que acontece? Quando nós pegamos essa questão da MP, a gente destrinchou a MP muito rápido. Que a MP tratava da questão da redução e suspensão de carga de jornada de trabalho. O governo entra com uma contrapartida para que o funcionário fique menos tempo, porque estava praticamente tudo fechado. Acredito que só por volta de maio isso aí começou a dar uma tranquilidade. E a gente começou a vender isso. Começou a vender isso e começou a vender outros produtos que o banco tinha, porque quem não estava endividado era uma possibilidade de trabalhar com a questão dos créditos. E a gente foi muito feliz com isso. A gente, pô, beleza, eu estou vendendo a gente só vendia contabilidade até então. E aí a gente foi vender o acesso ao crédito. E a gente fez lá, tal, a tua empresa pode participar, tal, beleza. Tu tá precisando de grana, tem uns pacotes emergenciais, a gente vai preparar a documentação, você não vai sair de casa, tal. E facilitar. E a Inove sempre tem esse perfil. De ver a dificuldade e aí, cara, na pandemia o escritório estourou. Porque pra gente tava muito... O cara que fazia uma operação de crédito com a gente já chamavam amigos. Pô, fiz com o Danilo uma operação de crédito, Banco Nordeste e tal, crédito subsidiado, carência de 8 meses, juros baixíssimos, FNE emergencial. Aí foi embora. Foi embora, fechando boas parcerias. E aí o escritório deu certo, alavancando. Né? E graças a Deus a gente foi embora. E aí a gente voltou agora em 2021 fazendo tipo um relançamento do escritório. Aí a gente colocou outdoor. Eu sou muito preocupado com isso. Inclusive vou trazer um presentezinho aqui para você. Presentezinho personalizado em Novas Soluções. Vamos abrir aqui para ver o que é um presente. Olha isso, tem futuro. Isso daqui é um exemplo de convidado a seguir. Deixar uma lembrancinha. Traga um presente. Porque todo talk show que se preze tem que ter uma lembrancinha dessa. Tem que ter uma lembrancinha, né? Olha aí, top. A vida não é só de boleto. Coisa top. Vem um chaveirozinho também. E você vê... Deixa eu pegar outra aqui para mim. E você vê que, assim, o nosso perfil é um perfil mais descolado. No início a gente fez até... A gente queria ser um escritório que era como os outros, roupa social e tal. E a gente viu que, bicho, nós precisávamos mudar aquilo. E a gente começou a fazer essa questão de desconstrução, mais despojado, mais presente nas redes sociais, falando contabilidade sem chatice, contabilidade sem mimimi, né? Sem o mimimi. Porque tem muita coisa que... é o que atrapalha, eu acredito. Assim, é porque é muito difícil para o empresário... ele tem essa questão da... Tem um chaveirinho. Eu já vou até fazer o transbordo. Pega uma água para mim, produção, por favor. Produção. O homem é uma máquina. E aí, a gente foi mudando, relançamos o escritório, fomos para as redes sociais, ADS. Bota água aqui. Uma pecinha massa que a gente fez de internet. Tudo isso, produção nossa. A gente não tem produtora de marketing. Tudo que você vê nas redes sociais... É de vocês. Tá no sangue da Inove. É do sangue da Inove. E aí a gente vai buscando os parceiros. Hoje eu tenho o Masqueiroz, que me ajuda bastante nessa questão de um cara que tem um respaldo, tem uma formação para isso. E me dá nortes. Inclusive, nós temos também um projeto podcast Caros Contribuintes. Tem vários vídeos lá. Vai estar aqui no link, tá? Da descrição. Deixa aí na descrição. Você que quer ver também algumas coisas. É muito mais curtinho, tá? Uma coisa... Não tem toda essa estrutura que o podcast do doutor tem. Nada, rapaz. Mas dentro da nossa simplicidade, a gente coloca... Mas o interessante é isso, pô. É transmitir o conteúdo certo, seja lá com o que for, comece com o que você tem. E aí a gente vai embora. Me diga uma coisa, eu sei que você é um cara muito descolado e tal, doido de pedra, eu acho que vocês parecem muito comigo às vezes, um pouco. Eu quero saber sobre se você, assim, gosta de ler livros, se você tem pessoas que você se espelham, como é essa? Cara, eu não gostava de ler livros. E aí teve um livro que mudou minha vida, acredito, esse livro eu falo para todo mundo. Chama-se O Segredo da Mente Milionária. É de quem? Esse livro, cara, é de Steve Hawking, eu acho, alguma coisa assim. Eu não lembro mais quem é. Mas se você... Você pode deixar aí na descrição. Sim. O Segredo da Mente Milionária. Que é um livro que vai falar sobre o conceito que você tem sobre o dinheiro e o conceito que você tem sobre sua vida, o que é que você quer acumular. Fazendo um spoiler. E aí vou deixar vocês curiosos para verem essa questão desse livro. Eu vou ler. É muito bom, cara. Eu gosto de ler livros. É show de bola. E aí eu comecei. Desse livro, aí fui embora. E aí eu fui pegando outras coisas, porque nós entramos na pandemia, eu comecei a ler os livros e tal. Aí comecei a ver, não, tem que ter ações. E aí eu fui embora. Normalmente a minha base de conhecimento é a de todo mundo, a internet hoje, né? A gente assiste podcast muito? Eu assisto, eu sou fã de podcast.
os podcasts da CBN, aí eu começo comentaristas, que é o seguinte, eu gosto de sintetizar tudo, mesmo falando muito, eu gosto das coisas sintetizadas. Eu falo bastante, mas eu gosto das coisas bem resumidas, não, então, que a gente é muito rápido para absorção disso aí. E aí, o podcast, principalmente, e assim, eu sou um cara que sempre procuro estar me atualizando. Cita aí, 2 podcasts, um podcast, sei lá. Bicho, eu gosto do Mauro Hoffman, porque eu tenho uma questão de ações, e tem o podcast do Mauro Hoffman, e tem o Comentaristas, que é o comentarista da CBN, que você, por exemplo, tomando banho, você vai escutar sobre tudo que aconteceu, porque eu gosto de estar atualizado. Notícia. Tudo. Ele vai dar cortes de 50 minutos sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo. Certo. Sobre economia, sobre esporte, sobre tudo. Certo. E aí eu vou embora. Tem alguns que a gente acompanha na internet, o Flow, eu gosto bastante, às vezes quando tem entrevista bacana. Gosto bastante da questão do Danilo Gentili, é um cara que praticamente eu não vejo, mas vai, não vai, quando eu estou sem fazer nada, eu olho alguma coisa, alguém que vai lá que eu acho legal. Shark Tank também, que é um programa eu amo que é show de bola. E aí a gente vai fazendo tudo isso. E vai bolando e vai montando ideia. Eu sempre digo, eu não sou o grande criador. Às vezes, eu sou um bom editor. Eu vou pegar pedaços de fragmentos de algumas coisas que eu já vi e vou conseguir editar aquilo, formatar com a cara que eu acho legal. O que é que você diria para essa garotada, essas pessoas que estão em casa passando por essa pandemia, que não está sendo fácil para ninguém, acredito, e está querendo investir em alguma empresa, seja tipo uma hamburgueria, seja lá uma pizzaria, seja o que for? Cara, a primeira coisa que você tem que ter é paixão. E, assim, paixão para aquilo que você vai fazer. Eu não posso, vamos lá, uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de correr. Eu não vou botar uma academia. Não tem nada a ver comigo. Então, eu não gosto de jogar bola. Para que eu vou botar? Eu vou botar um campo, sim, entendeu? Não existe. É interessante que você faça alguma coisa. Depois, na sua vida, você vai fazer algumas coisas que são investimentos financeiros. Sim. Mas, de início, você tem que aplicar um amor muito grande naquilo que você está fazendo. Eu também acho. E aí você vai... A primeira coisa, você vai ver alguma coisa que lhe incomoda. Normalmente, qualquer coisa que eu vou fazer parte de alguma coisa que me incomoda. Eu não estou satisfeito. Na época, eu não estava satisfeito com a questão da relação da contabilidade, que a contabilidade tinha com os empresários. Eu preciso mudar. Danilo, meu irmão, e sobre as perguntas mais frequentes lá e as dúvidas do pessoal lá no escritório, qual é a mais frequente? Vamos lá. A grande maioria das demandas que o escritório recebe de dúvidas, elas são relacionadas à questão de relações de trabalho. Demissão, como é que demite, se pode ser demitido um funcionário que não tenha sido recolhido o FGTS, às vezes o empresário tem essa dificuldade de não estar pagando a guia do FGTS, está pagando o INSS, e ele tem dúvida se ele não pode demitir o cara por causa disso, que pode. Dúvidas relacionadas à questão de contrato. Tem uma pessoa que trabalha comigo, eu vou precisar demiti-la e não vou ter condições de fazer a demissão dela. Como é que funciona? E a gente entra todo nesse campo. No mais, a gente tem muitas dúvidas relacionadas à questão da abertura de empresa, quanto custa. Normalmente, as pessoas, quando nos procuram, elas já têm mais ou menos um roteiro na cabeça do que elas vão perguntar. E, às vezes, elas já sabem muito mais coisas do que a internet hoje é uma base de conhecimento. Hoje você pesquisa qualquer coisinha, o Google qualquer coisinha, ele vai lhe responder, ele vai retornar tudo. E aí, a grande demanda é em relação a isso. Outras perguntas que acontecem é questão em relação a crédito, em relação à porta da empresa. Em questão de crédito, banco. Banco é a coisa mais linda do mundo. Né? Eu queria saber se o MEI, que eu acho que tem uma boa galera aqui em Palmeiras, de MEI, se pode fazer empréstimo. Certo, vamos lá. O MEI pode, sim, contrair empréstimo. O MEI ele é um pouco limitado, porque o volume que o MEI pode operar é pequeno. Não existe uma regra para cada um, entendeu? A gente não tem como dizer. Às vezes o cliente quer saber disso. Danilo, quanto é que o MEI pode tirar? Não existe essa regra, porque o banco vai analisar diversas variáveis. Cada caso é um caso. Vai analisar endividamento pessoal, vai analisar endividamento da empresa, histórico, relação de consumo, tudo isso. Para você ter ideia, só o Banco do Nordeste, quando vai fazer uma operação, ele consulta mais de 70 variáveis para que ele possa fazer a questão da concessão do crédito. Gerar mais segurança para ele, porque o banco é uma relação de contrapartida, né? O banco quer emprestar, quer que você pague. Então, ele vai precisar saber se você tem capacidade de pagar. E, às vezes, chega muita gente com ideia que não vai convencer. Que eu não vou chegar aqui e dizer, vou chegar aqui, estou precisando de um crédito, que eu vou fazer um foguete, que a gente vai para Marte.
Não é desse jeito, mas às vezes aparecem ideias. Normalmente o escritório tem esse perfil de entender o que o cara... Quando o cara chega, a gente faz uma entrevista para saber o que é que ele está querendo, o que é que ele vai fazer. E aí a gente tenta ir alinhando ele, direcionando ele para que ele possa ter uma boa solução, para que ele possa resolver o problema dele. E sobre a questão de... Tem muitos jovens aí assistindo a gente. Sim. E comentando, tipo, eu gostaria de ler um livro, eu gostaria de saber algumas ideias, de onde pego um podcast parecido com esse, que trate sobre empresa, trate sobre negócios. Então, eu queria saber de você, se você tem algum desses. Vamos lá. Para quem está querendo empreender, eu acho muito importante. Teve um livro que mudou minha vida. A minha principal fonte de conhecimento hoje é a grande maioria dos jovens, que é a questão da internet. Tem muita coisa. Eu gosto dos podcasts, eu gosto do podcast de comentários da CBN, todo de manhã eu escuto, que é para ficar sabendo do que está acontecendo no mundo. Você tomando banho, um negócio de 3 minutos, você consegue saber tudo que está acontecendo. Apesar de falar muito, eu gosto das coisas sintetizadazinhas, e aí que o cara me fale rapidinho e ali eu já pego isso aí. Eu gosto do Mauro Halfman, que ele tem um podcast também. Eu vejo o Flow, gosto muito também de assistir as entrevistas do Danilo Gentili. Mas um livro que mudou minha vida foi O Segredo da Mente Milionária. Acho que é de Steve Hawking. Um negócio assim, meu inglês é fraquinho. Então anotem aí já. O Segredo da Mente Milionária, cara, é um livro fantástico, cara, com a leitura leve. Você vai ler o livro tranquilamente, o livro envolve. E ele vai lhe explicar, dando um pouco do spoiler do que trata o livro, ele vai lhe falar sobre a relação que você tem com o dinheiro, como você começou a trabalhar essa relação. E não só sobre dinheiro, não está relacionado à mente milionária, ter 1 milhão. Está relacionado a uma série de coisas que ele vai elencar no livro. E aí vocês têm que entrar lá no livro, verem, tá tudo direitinho, Esse lerem. sabe instigar o Que é cara para a ler. você, que é para você entender. E aí eu fui embora em outros livros. Eu gosto de livros relacionados a aplicações financeiras, da minha área mais ou menos, e eu tenho algumas aplicações, e aí eu estou lendo agora Viver de Dividendos, que é um livro muito bom. Mas eu tenho... eu já li também, como os livros que eu li ano passado, Como Transformar Sua Empresa do Zero ao Digital. Foi um livro É bom? Um livro muito bom, é de Érico Rocha, que é um livro que vai fazer que tem um pouco dessa pegada, a nova pegada da Inove. Eu acredito muito que a gente não vai voltar no tempo. As relações de consumo vão ser a cada dia mais digitais, e a Inove já tem se preparado para isso, para o digital. E sobre questão de seminário, palestra, você já tem ido a algumas, não? Cara, a minha formação, eu sou contador, eu nunca parei de estudar. Assim, eu sempre digo, Não, contador, eu acredito que contador e advogado nunca para. Cara, não pode. E aí eu tenho curso, eu sou graduado em contabilidade pela Universidade Estadual de Alagoas. Eu tenho MBA em controladoria e gestão financeira pela Estácio. Eu tenho consultoria organizacional pelo Sebrae. Empresta umas 6 bicha dessa aqui. Que não E aí eu já copiar. comecei a fazer direito, depois tranquei porque estava fazendo outras demandas, não estava conseguindo tocar. Já comecei a fazer economia. E aí eu vou embora. E aí estou fazendo agora um curso de gestão empresarial pela FIA, Faculdade de Administração. E aí vou embora. Eu gosto muito do network, da troca de conhecimentos com pessoas que eu acho legal, que trabalham em grandes empresas. E aí eu tenho buscado bastante essa questão de buscar. Quando eu busco e aí eu acredito que isso é uma dica muito importante para você que quer empreender. Eu sempre, às vezes as pessoas querem fazer um negócio à distância porque não conhecem as pessoas. Não, mas não vou ficar um saco. Eu sempre fiz questão de fazer as coisas presencialmente. Hoje eu estou um pouco me desligando disso porque o mundo está se desligando dessa questão do presencialmente. Completamente. Mas eu sempre fiz questão de estar presente nas aulas, porque eu fazia muita amizade. Hoje eu negocio com a grande maioria das pessoas que me conhecem. Eu tenho parceiros na contabilidade que são meus amigos. O cara que é meu parceiro de TCC, ele é um cara que sempre tá... A gente sempre tem projetos juntos, que é o meu amigo Matias, contador. Um cara fantástico, meu irmãozão mesmo. E a gente vai embora. E aí eu uso esses cursos presenciais para fazer network, para captar cliente. Eu brinquei, só fui começar a fazer faculdade de SESMAC. Cheguei lá com pagando a parcela da faculdade. Uns 3 meses eu já tinha conseguido 3 clientes na minha sala e já conseguia pagar a faculdade só com a rentabilidade. Então você tem que estar exposto. Você fez o que lá eu fiz direito, eu fiz até o 5º período de direito. Minha turma lá, que eu amo de coração, a galera lá, show de bola. Eu acabei tendo que me desligar, eu tô empreendendo também. Aí eu trabalho numa construtora aqui em Palmeiras dos Índios.
E aí a gente tem o grupo Nova Palmeira e o Palmeira Imperial, que eu entrei como consultor no Palmeira Imperial e sou sócio do Nova Palmeira, que é um projeto de habitação para ser de habitação pequena, umas moradias bacanas, com padrão de qualidade, excelente, piscina, área de lazer. Depois eu mas quero uma casa lá. pequena, vamos lá. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. A gente tá trabalhar. lá para receber todo mundo. Pagando no arroba, a gente Oxe, vai. dar um jeito aí, a gente vai se virando. Pra eu não Projeto perder, novo. pra eu não perder a pergunta que eu ia falar. Você falou sobre dividendos. Certo? Eu acho que é uma coisa que está muito em alta, tá? E eu queria pegar esse gancho aí. Dividendos faz parte da Bolsa? Dividendos vamos lá, é o chorinho, como a gente fala, contabilidade sem mimimi, digamos que é os juros que você recebe. Só que é o seguinte, esses juros, em linhas gerais, o que é que você está recebendo? É um retorno sobre o que a empresa produziu, vamos lá. A empresa oferiu um lucro, ela fez as suas operações, pagou tudo, sobrou 100 mil reais. Isso daí pode ser, esses dividendos pode ser a cada 100 dias, né? Não, aí cada empresa vai ter... Cada empresa tem sua... Cada empresa tem, tipo, tem né? banco que vai pagar todo mês, tem empresa que vai pagar uma vez ao ano, e aí depende do estatuto de cada empresa. Então, no caso, ele paga tudo e o que sobrou é o dividendo. Aí ele paga tudo, o que sobrou tem um percentual que ele distribui. Certo. Ele vai chegar lá e dizer, essa galera, do lucro que eu tive, eu vou fazer reinvestimento, eu vou guardar uma parte, e esse pedaço aqui é para a galera que vai receber os dividendos. Só para o pessoal entender, isso é ações. A gente tem que investir em ações. Tem que investir em ações. E tem ações que pagam dividendos. E tem ações que não pagam dividendos. Ações que eu acho que, assim, eu não sou... A minha formação é ser contador, eu sou um curioso de tudo. E aí eu gosto muito dessas coisas. De qualquer coisa que for da área financeira, eu sempre estou com o meu pezinho lá. Eu tenho posições de Bitcoin, porque lá no início eu achei e tal. Inclusive o Bitcoin deu uma alavancada da porra. E agora deu Eu tinha quase nada de carai. Bitcoins e lá e fui embora, ganhou, mas o meu ainda está remunerando bem, porque eu entrei há uns 3, 4 anos atrás. Não tenho muita grana, mas tenho alguma besteirinha lá, porque eu queria entender. Depois eu vou tá pedindo dinheiro lá, na porta das 9. Aí eu sempre gosto de entender, mesmo que eu bote em uma posição pequena, porque, por exemplo, você trabalhar com ações, você não precisa ter muita grana. Você Sim. pode comprar ações pequenas, ou você Tem ações de 30 reais, 15 reais, 10 reais. Tem ação assim de 30 vai. centavos, de R$1, tem ação de 2 contos, 3 contos. E aí você vai embora. E aí um conselho que eu deixo, por exemplo, eu tenho recebendo muita gente, porque a galera que comprou e vendeu ações em 2020, ela tem que apresentar um imposto de renda. Sim, o ideal, fala cara, sobre é que isso. você não tente fazer só. O ideal é que você procure um curso, você procure alguém que lhe conduza para fazer isso. A quantidade de pessoas que nós estamos recebendo no escritório, que entraram na bolsa, abriram uma conta lá. Porque como a gente tem os bancos digitais, hoje é muito simples você cadastrar. Hoje tem a Rio, Hoje a você Rico, tem né? a Rico, Clear. você tem a Clear, você tem o Inter, eu uso O a plataforma Inter. do Inter. E aí você vai embora. Tem da Caixa, tá com home broker também. Home broker é tipo a funçãozinha que você compra e vende lá. Sim. E aí a Caixa, o Banco do Brasil, o Banco do Bradesco. Gente, só para Tá tudo explicar, dentro disso que a gente tá falando, tem tipo Americanas, tem Magazine Luiza. Tem um monte caramba. de coisa lá. Apple, tem um bocado de coisa lá dentro. Você e vai lá você comprar um vai comprando ações. Ações são pedaços pequenos daquela empresa que ela tá vendendo, né? É tipo, eu costumo, pra ser a explicação mais simples só. O cara tá pegando tua grana e tá trabalhando com ela. Sim, E aí ele tá te remunerando. exato. E aí o seguinte, essa ação pode subir e descer de valor, porque é o seguinte, o cara pode estar fazendo coisas bacanas que vai estar alavancando, ou pode estar fazendo coisas que não, o mercado não está respondendo e ela vai se desvalorizando. Que é o que acontece, mas para cair e subir ligeiro é investindo em empresas que são ligadas ao governo. Porque qualquer decisão do governo pode subir ou descer da dia para noite. Existe muita coisa sobre ações. Inclusive, é interessante você até fazer um podcast com um cara que seja especialista. Eu vou trazer um cara Tem um cara aqui aqui chamado Matheus Sabuguinho, que eu chamo, que é um cara que é da XP Investimentos, é um cara que é focado nessa parte. Ele vive disso, ele trabalha em uma corretora. E aí é um cara... daqui o cara? Ele é filho do Sabugo. E é. Sabugo Vamos chamar ele. Palmeira dos Índios, fruto da casa. E aí ele vai dar um show aí sobre esse tipo de investimento. Agora vamos sair disso aqui. É só uma funçãozinha do contador Danilo Rocha. Mais uma coisa. Não, eu perguntei tudo isso para ele chegar lá no imposto de renda. Vamos que lá. mesmo você comprando ações, vendendo ações, todo ano você tem que declarar. Tem muita gente que não sabe disso. Independente de você ter lucro ou não, independente de você não ter mais essas ações, mas o fato que a gente chama de fato gerador, o que é que obriga você a comprar e vender?
Exato. Se você foi lá, comprou, teve épocas da ação da Oi tá a R$ 1. Se você comprou uma ação da Oi em 2020, você está obrigado a declarar. E caso você não declare, você der passivo de multa, você vai pagar R$ 165 de multa. A moleza. A moleza. Então tem que ficar muito atento. Então, tem muita gente que diz, investidor, não sei o que. Não, cara, estuda, vai lá, porque o cara que está dando a mentoria, normalmente ele vai falar sobre isso também, sobre imposto de renda, sobre tudo isso. Eu tenho algumas perguntas lá do Instagram, que Vamos eu fiz lá. uma caixinha de perguntas lá para o pessoal tirar as dúvidas. Vamos lá. E dentre elas tem, quais são os documentos necessários, bem resumido eu quero isso, Certo? quais são os documentos necessários para registrar minha empresa? Vamos lá. O que é que você precisa para ter um cartão de CNPJ, para se formalizar? Documento dos sócios, caso seja sócio, ou caso seja um empresário só, o endereço da empresa, e-mail, telefone, a atividade comercial que você vai exercer e vontade. E a vontade de empreender. A próxima. Quais são obrigações que tenho, né, a partir da contratação de funcionários? Vamos lá. Contratou um funcionário, normalmente... Primeiro, antes de eu fazer essa pergunta, quanto custa um funcionário? Cara, um funcionário a gente faz de salário mínimo hoje. Um funcionário de salário mínimo, uma empresa do regime do Simples Nacional, ele vai custar, em média, 1,6. Você vai pegar o valor que ele recebe, se ele receber 1.000, normalmente você vai estar gastando com ele R$ 1.700 a R$ 1.800 por mês. Tá. Só que aí é o seguinte, tem uma parte que eu já estou colocando as provisões que a gente chama, já estou antecipando que você vai ter que pagar o 13º. Não, já estou antecipando custa, que você né? vai ter que antecipar, que você vai ter que pagar as férias a ele. Não, quanto É o custa custo. anual? Você vai ter Custo que anual. se virar para resolver em algum custo momento. mensal durante o ano todo. Você tem o recolhimento de FGTS, que é de 8% sobre o salário do cara. Tem a questão do INSS, a parte que você recolhe dele e a parte que a empresa paga. No Simples Nacional é mais ou menos esse valor. Se o cara recebe 1.000, ele vai pagar em torno de R$ 1.700. E quais são as obrigações agora? As obrigações do empresário. Exato. Existe vários tipos de obrigações, porque as pessoas jurídicas, as empresas são divididas de diferentes tamanhos e modos. Então, cada é muito específico. Se o cara é do Simples Nacional, ele vai ter a obrigação de enviar as guias do Simples. E que todas essas obrigações que eu estou falando aqui, às vezes eu não gosto nem sempre de dizer o cliente, porque é o seguinte, você tem o cara que é ME, ele tem a obrigatoriedade de ter o contador, então tudo isso que eu estou falando aqui são obrigações do contador. Não, só o pessoal saber mesmo. Aí você vai fazer a sua declaração, apuração do imposto. O imposto federal, vai fazer a questão da apuração dos impostos municipais e estaduais, a depender da atividade. O cara que é MEI, ele não é obrigado a ter contador, mas se o cara compra fora do estado, a gente sempre tem aconselhado que o cara tenha o acompanhamento da contabilidade, porque durante muito tempo se divulgou erroneamente que o MEI não precisa de contador, ele não está obrigado a tê-lo, mas se o cara pode, é importante que ele tenha, porque ele vai estar assessorado. A gente sempre diz que o cara que tem funcionário, ele quase que tem a obrigação de ter um contador, porque é um trabalho mais rebuscado, um trabalho mais da competência do contador. A próxima, o que são encargos financeiros? Vamos lá. Encargos financeiros é quanto custa para que você tenha a grana. Se você vai fazer uma operação, ela vai ter juros. Se você pegar R$ 1.000 com alguém, ela vai ter juros. O cara vai dizer, vou pegar 10 mil. Porque, como a gente diz, o dinheiro tem valor no tempo. Se você tem R$ 1 hoje e você tem R$ 1 daqui a 5 anos, isso tem um custo, essa grana. É como você comprar uma Coca-Cola antigamente pelo um preço e hoje você tem, além dos efeitos inflacionários, você tem a questão do tempo. Você não está dispondo daquilo naquela hora. E aí, os encargos financeiros são mais ou menos, são os juros, os impostos e as taxas que você paga. Tá. Vamos lá, a próxima. Como saber se a minha empresa precisa apresentar a declaração de imposto de renda? Vamos lá. Para quem é MEI, para quem é ME, é diferente. ME, EPP, as empresas... O MEI, ele está obrigado a declarar a declaração anual do Simples Nacional, que é meio que algo parecido com a declaração do imposto de renda. E ele precisa fazer isso uma vez ao ano, e as outras empresas elas apresentam isso mensalmente, o contador já está enviando essas informações, ele envia mensalmente e envia uma vez por ano. Isso está no calendário da contabilidade. Então, quem é ME não precisa nem se preocupar com o contador fazer esse problema. Se você for ME e estiver bem assessorado na contabilidade, normalmente você não está nem... Você não sabe nem qual dia que o cara enviou. Justamente para isso que serve o serviço da contabilidade, para que o empresário foque apenas nos objetivos dele.
próxima. O que é um contrato social? Vamos lá, o contrato social, ele é um balizador de uma relação comercial. Por exemplo, você pode ter o contrato social de duas pessoas, onde duas pessoas têm uma ideia de empreender, eu e o doutor, eu e o doutor vamos montar uma produtora de vídeo, e lá no contrato social você vai dizer quem são as pessoas, o que elas vão fazer. Com a finalidade. Existem várias coisas. Qual a finalidade, qual Quem é o entrou objeto com social, qual a participação de capital que cada um tem, se tiver algum problema, qual foro que vai ser feito, se eles vão tirar pro labore. Isso quem faz? Isso, normalmente, quem faz é o contador, e os advogados também podem fazer. Certo. O contrato social, ele são os mandamentos da sua empresa daqui para frente. E também pode ser entre duas pessoas ou empresas. Você pode ser entre duas pessoas, você pode ter duas pessoas que são sócias, ou você pode ter duas pessoas jurídicas que são sócias. Acontece muito em grandes empresas, a questão de consórcios, essas coisas que são grandes empresas que fazem grandes obras. O que é uma sociedade? E como fazer a sociedade reguladora? Vamos lá. Ser regularizada. A sociedade, ela nada mais é, como eu falei anteriormente, é onde duas pessoas têm uma ideia, e aí elas se juntam, e a partir daquele momento elas ganham o que a gente chama de personalidade jurídica. Elas são um CNPJ. Ela deixa de ser o doutor e deixa de ser o Danilo e passa a ser a produtora. Então, a partir daquele momento, ela não tem materialidade, ela é intangível, como a gente chama, mas ela já tem obrigações, deveres, ela responde pelos atos, assim como aquilo transborda nos sócios também. Mas como é que eu posso, assim, dizer, ele é realmente meu sócio? Vamos Só lá. com isso ou tem um processo seguinte, legal? Vamos lá. Existe duas formas. Tem o sócio que a gente chama o sócio fictício, você pode ser sócio de uma pessoa, você tem 2 ideias, se você tem confiança, o que a gente não aconselha, é importante que você sempre esteja tudo registrado. E aí o que é que você pega? Você vai pegar as duas pessoas, juntar, eu quero isso, você quer isso, a gente vai fazer o contrato social dizendo o que cada um vai fazer, o que cada um vai montar, como é que cada um vai colocar de grana. Eu posso colocar só grana, você pode colocar suas ideias, e aí vai estar tudo isso na questão da sociedade, vai estar formalizado. Inclusive, eu aconselho todo mundo, que a gente aparece muitos problemas no escritório, que você tem uma sociedade e não está formalizada. O contrato serve para que as pessoas não briguem. Está tudo no contrato. Então, faz um contrato bonitinho. Eu aconselho muito fazer um contrato. Você não vai ter... Tudo vai estar regido no contrato. Você vai dizer, fulano de tal vai ganhar mais que eu vou ganhar menos que ele. Se a gente fechar isso, coloca no contrato. É um instrumento que tem fé pública, a gente vai fazer, o contador faz normalmente isso, ou o advogado, e é protocolado na junta comercial, que é o órgão centralizador dessas informações, é autenticado direitinho, e daí sim é que libera a questão do CNPJ, o númerozinho. Top de verdade, viu? E o que é registro na entidade de classe? Vamos lá. Existem algumas atividades que são regulamentadas. Por exemplo, a atividade de contador, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade e nos estados pelo Conselho Regional de Contabilidade. Algumas atividades elas precisam que elas tenham algumas exigências maiores. Contador, advogado, farmacêutico, nutricionista, pessoal da academia, aí, médico que tem um CRM. São órgãos, e você pode estar registrado como pessoa física, porque no caso de Danilo ele pode ser um profissional liberal, eu não tenho obrigatoriedade de ter um CNPJ, embora tenha, mas eu sou um profissional liberal, eu posso exercer minha atividade laboral por ser contador, e eu tenho que estar registrado. Um personal tem que ter o CREF. Ele precisa ter o CREF. E aí existe inclusive a questão da fiscalização é dura do CREF. Eu tenho clientes, a galera lá da Power Nutri, Lucas é cliente nosso, o Diogo lá da Academia D2, eles sabem, é bem cri-cri mesmo. Às vezes a gente acha que paga, eu vou pagar R$50, o cara não faz nada. Não, cara. É como eu disse no início, né? Às vezes a gente acha que o cara não tem tendo custo de nada, mas tem que pagar a anuidade de Cresce. Por exemplo, eu pago todos os anos a anuidade do meu conselho, senão eu não posso exercer a minha profissão. Eu tenho que estar, inclusive, dentro do código de ética dos contadores, eu preciso, qualquer peça de marketing que eu faça, eu tenho que dizer que é o contador Danilo Rocha, que está com CRCAL 8513/O-4. Depois é o meu identificador. Depois eu quero um belo de um patrocínio aqui. Vamos trabalhar. Meu irmão, quem foi que fez essas agendazinhas? Cara, esses brindes aí,
as ideias surgem lá do escritório. Gostei pra caramba. Você vê que sempre top. tem uma resenhazinha. A gente vai lá e... esse é o perfil do escritório, tá aqui. Empreender, realizar, persistir, inovar. Esses brindes são feitos pelo pessoal lá da Barão, personalizado, nosso amigo Cristiano. Ele vai vir aqui, viu? Que coisa boa. É um cara 10, é um parceiro do escritório, também é um dos primeiros clientes do escritório e tá há muito tempo com a gente. E a gente sempre que tem uma ideia, manda, Cristiano, a gente quer fazer alguma coisa desse tipo. Ele disse, não, vamos bolar aqui, vamos fazer. Eu separei 4 horas de podcast com ele. Porque ele fala pouco. Tem muita gente legal, tem Cristiano, bicho. E tem a galera, inclusive eu lanço o desafio a você chamar a galera da velha guarda também. Eu vou Não chamar só a galera nova, porque eu sempre fui um cara que tive um grupo, um círculo de amizade grande. Eu tenho uma galera que acho que vale muito a pena você conversar. Júlio César da Tip Top, Sabugo, que são a galera da velha guarda que tem uma ação no município de empreendedorismo. Doutor Fabiano, que é a maior resenha, que é um empreendedor, além de médico, que é um grande empreendedor. O próprio Neto Tenório, que a gente já falou aqui, e aí vai embora. E assim por diante, né? Meu irmão, quero agradecer. Muito obrigado a você. A sua vinda aqui, porque eu tenho certeza que agregou e tirou muita dúvida de muita gente que está em casa. E se restou alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, que depois eu vou obrigar ele a responder lá, tá? Ou senão, depois vai lá na Inove, que fica tudo mais fácil. Lá cobra para... Não, nós não cobramos consulta. Vai falar comigo no WhatsApp, eu vou lhe responder. Normalmente, vamos deixar o seu WhatsApp aqui, pode dizer logo. Pode deixar meu WhatsApp, é o 82999360808. É o tira dúvida do plantão da Inove, não para, não dorme. Tá vendo? Um jabá desse, meu irmão. Tem que ser caro, meu irmão. Cara, muito obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Muito feliz em estar num projeto novo. Muito sucesso. Espero que você não tenha limites aí nesse projeto, que é uma coisa muito boa para a gente trazer conteúdo bacana para essa galera. Ok, muito obrigado, meu irmão. Eu tô às ordens. Depois eu vou lhe chamar de novo, tá? Espero que você aceite a vir aqui. Se Deus quiser. Para a gente tirar as dúvidas que restaram pro pessoal. Vamos lá. Tá? E quem tiver dúvida, segue a gente nas redes sociais, Sim. segue o contador Danilo Rocha, segue a Inove Soluções. Vê lá nossos podcasts, o podcast que Caros vai Contribuintes. Tudo na vai descrição. No nosso canal do YouTube, Caros Contribuintes. E aí a gente vai embora, cara. Então, muito obrigado a Inove, e eu fico muito lisonjeado em estar aqui. Tamo junto, Inove. Tamo junto aí, vou deixar um prego grande aí. Tô indo deixar um prego grande. E muito obrigado a você e a todos vocês que estão acompanhando a gente. Se inscreva, deixa o joinha, tá? E vai lá e deixa teu comentário, se gostou, se não gostou, e se tem alguma pergunta, tá ok? Tamo junto. Valeu, doutores e doutoras. Esse bordão é meu.